Hinayana, Hinayana, hey oh, hey oh, hey oh, hey oh, Hinayana, Hinayana, hey oh, hey oh. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta a mais um programa Vibrações Espirituais. E como foi a semana de vocês? E a nossa reflexão da semana passada foi frutuosa para vocês? Isso, refletir um pouco sobre a questão da amarração. E você, Regiane, está bem, querida? Que bom, né? Então vamos continuar falando das vibrações. Eu vou aproveitar agora e, pegando o gancho do que nós falamos nas vibrações passadas, vamos entender um pouco mais como é que funciona a questão da vibração, né? Como seres terrenos, como seres nessa terra, tudo em nós é vibração, né? Vocês sabem, muitos de vocês sabem que nós temos aí os chakras, nós até já falamos em um programa sobre isso, não é verdade? Isso. E nesses chakras nós vibramos. O que são os chakras a não ser vibrações, né? Tudo, nossa célula é uma vibração, nosso coração é uma vibração e tudo é uma vibração. Dentro dessa dimensão da vibração está a questão dos tronos, não é? Os tronos que nós falamos também lá nos chakras, né? Então, olha só. Então, assim, como temos a vibração, cada um de nós vibra naquela essência na qual você foi formado. Isso pode ser uma vibração positiva, bem como isso também pode ser uma vibração negativa. Isso depende da forma de como nós estamos, de como houve os nossos encontros pessoais, de como eu lido com a minha vida e de como eu pratico hoje a minha vida. Então, existem algumas pessoas que nasceram da essência de Deus, nasceram no trono da fé, né? Então, se você nasceu de Deus, como todos nós nascemos da centelha de Deus, se você nasceu da centelha de Deus no trono da fé, a sua vibração ela é cristalina, né? Esse tipo de pessoa, o que ela atrai, né? O que ela vibra? Ela vibra os sentimentos religiosos, ela vibra o fortalecimento da vida, da essência da vida. É importante, isso eu estou falando como se estivesse vibrando positivamente. E se eu estivesse vibrando negativamente? Se eu estivesse vibrando, se eu nasci da centelha de Deus, do trono da fé, e a minha vibração é cristalina e eu não estou vibrando de uma forma positiva, então eu vou ter os sentimentos religiosos, né? E eu não vou ser fortalecido no meu sentido de vida. Porque eu não vibro naquilo na qual eu fui criado. Eu fui criado na centelha de Deus da fé, do trono da fé, mas eu não vibro de uma forma positiva. Outras pessoas, queridos, nasceram da centelha de Deus no trono do amor. E por nascer no trono do amor, você vibra de forma mineral, né? Então essas pessoas, como essas pessoas o que trazem essas vibrações dessas pessoas? Elas trazem um sentimento fraternal, elas trazem um crescimento desse sentido da vida, né? Olha que interessante, não é? Quantas pessoas que você não conhece, que está me ouvindo agora, que tem um sentimento fraternal grande, você fica pensando, nossa, essa pessoa sofre revoltosas, né, como dizem por aí. Essas pessoas, elas estão lá, as pessoas estão machucando elas, mas elas não abrem mão do sentido fraternal. É porque, queridos, essa pessoa ela nasceu da centelha de Deus, do trono do amor, e ela vibra de forma mineral, ela vibra esse sentimento fraternal, né? Se eu estou de forma negativa, então eu vou ser afraterno e muito menos vou dar sentido no crescimento da minha vida. Existem pessoas que nasceram da centelha de Deus e nasceram através do trono do conhecimento.
Então essa pessoa ela vibra de forma vegetal. E como ela vibra de forma vegetal, essas pessoas ela atraem sempre a questão do aprendizado, né? A graça do raciocínio, ela é a forma de se expandir-se nesse sentido da vida, né? Do conhecer, não é? Já parou para pensar que tem aquelas pessoas que nós conhecemos que gostam de estudar, gostam de ensinar, que gostam de partilhar o ensinamento, que gostam de estar no ensinamento? Por quê, queridos? Essa pessoa ela nasceu da centelha de Deus, no trono do conhecimento, e ela vibra esses sentimentos, né? Existem pessoas que nasceram da centelha de Deus e nasceram de Deus através do trono da justiça. Então essas pessoas ela vibram de forma ígnea, né? Ou seja, são pessoas que sempre racionalizam, que sempre equilibram-se no sentido da vida. Sabe aquelas pessoas que elas tudo que elas fazem é de forma racional, tem um sentido lógico, nunca elas saem do que é certo, né? Elas sempre vão estar dando um equilíbrio para a vida, que você olha assim, mostra essa pessoa ela é reta do início ao fim. Pois é, queridos, ela nasceu aí do trono da justiça. Existem pessoas que nasceram também da centelha de Deus e nasceram do trono da lei. O trono da lei, a vibração dele ela é eólica, né? É como o vento. E essas pessoas elas atraem sempre, elas sempre direcionam o sentido reto. Elas são direcionadas, elas são ordenadas para a vida, né? Elas jamais, por exemplo, vão sair por aí fazendo consumismo, muito pelo contrário. Elas vão ter o que é necessário, elas vão olhar para a vida delas e vão encontrar um equilíbrio, é por aqui que eu devo ir, né? Elas são direcionadas, assim como o vento vem direcionado. Existem pessoas que nasceram aí, que nasceram da centelha de Deus também, só que nasceram do trono da evolução. Então essas pessoas elas vibram de forma telúrica e aquática, né? São pessoas que atraem sempre, e que se transmutam com grande sabedoria. Elas se estabilizam dentro do sentido da vida. Então elas atraem sempre e transmutam, né, a sabedoria. Então elas atraem a sabedoria e transmutam a sabedoria. Elas atraem a sabedoria para si e também transmitem essa sabedoria. Não ficam parados apenas neles, né? São pessoas que trazem essa estabilidade pela vida conforme a sua sabedoria, conforme o seu ensinamento. Existem pessoas que nasceram do trono de Deus, também da centelha de Deus, só que nasceram através do trono da geração. E essas pessoas elas vibram de forma aquática. Então, essas pessoas elas atraem sempre uma questão de perseverar na vida, em tudo que é da vida, nas partes da vida, na conscientização do sentido da vida. Porque elas nasceram desse trono, um trono da geração, o trono que transmutam, né? Muitos podem perguntar, mas por que era aquático? Porque dentro da forma criacionista da evolução neste planeta, a vida nasce da água, não é? Isso. E é da água que nós encontramos o sentido da vida. Hoje todos os seres vivos vêm dessa centelha que vem desse trono. Percebem? Todos nós temos um caminho na qual nascemos. Todos nós nascemos de uma centelha de Deus. Todos nós nascemos através de um trono. E o que é importante? Se você que é umbandista, ou você que não é umbandista, comece a conhecer. Esses tronos estão separados, né, entre cada orixá, né? Então, quem são os orixás a não ser o poder de Deus? Eles são o poder de Deus. Eles não são deuses,
né? Eles são divindades que são diferentes. Deuses e divindades são diferentes. Então, são eles que regem esses tronos, e regendo esses tronos, eles trazem para a gente essas centelhas da qual nós somos criados. É por isso que falam que é filho de tal orixá e de tal orixá, porque é o regente daquele trono de Deus. Mais uma vez, obrigados. E no próximo programa continuamos a falar das vibrações. Vamos começar falando sobre a vibração do amor, né? A vibração do trono do amor. Um abraço a todos.